Atenção, atenção, chamando todos os seguidores para mais um episódio da websérie Mínimo Necessário e Máximo Suficiente. Meu nome é Lilian Thieme, sou uma especialista em desperdícios, criadora do método Motainai. E hoje nós temos uma estrategista convidada, Silvia Vidovics, e também idealizadora do Vegetariana Vintage. Ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Já está entrando. Vamos colocar aqui para eu mudar. Vamos colocar. Olá, Janaine, tudo bom? Boa noite. Vamos marcar aqui. Mínimo necessário com Silvia Vidovics. E amanhã, domingo, a gente encerra. Meu Deus, publicar. A gente encerra. Obrigada. Ai, gente, meu anel quebrou. Na verdade, eu tinha colado esse anel. A gente tinha fixar comentário. A gente encerra amanhã esta websérie com 5 episódios. E amanhã vai ser uma convidada do Sul, Nádia Lopes, encerrando o ciclo. Que presente essa websérie. Estou muito feliz mesmo com o resultado, com as propostas, né, colocadas, com a audiência também de todos vocês. Muito feliz com essa investigação sobre o mínimo necessário e o máximo suficiente. E para vocês, quais foram os insights a partir da websérie que vocês estão acompanhando? Conta aqui nos comentários. Vamos lá. Minha convidada vai entrar daqui a pouco. Ontem foi muito lindo, né? A gente teve um probleminha com o som, ficou um pouco picotado, mas Sueli Nascimento trouxe tantos presentes pra gente, né? Foi muito lindo. Aí chegando, eu fiquei muito feliz. Ela vai entrar. Boa noite. E boa noite. Cá estamos. Olha, eu tô um pouco nervosa, viu? Porque você falou tanta coisa boa sobre a minha pessoa que agora eu tô um pouco. Falei, gente, sou eu tudo isso? É, você é. E na verdade eu já estava te paquerando já faz um tempo, né, Silvia? É para a gente conseguir conversar um pouquinho, né? Fazer uma live já tava. Eu fiquei com muita vontade de fazer uma live com você quando eu assisti no ano passado a live que você fez lá com a Sunrise, com a André Medina. Eu Ah, tá. acompanhei e assim, aquilo me tocou muito. E aí eu falei, eu preciso fazer uma live com ela. Aí foi passando, eu falei, vai aparecer a oportunidade. E quando eu decidi fazer essa websérie de investigativa, né? Sobre o mínimo necessário e o máximo suficiente, aí eu não aguentei. Eu falei, não, também tem uma outra coisa. Esse ano eu comecei a seguir o Vegetariana Vintage. E eu fiquei, assim, muito apaixonada, né? Pelo conteúdo, pela vibe. Eu falei, mas quem tá fazendo esse negócio aqui? É a Silvia. Eu falei, nossa, essa mulher tá sempre adiantada. E aí eu fui meio que colando, né? Em você. E aí, quando essa semana eu tinha a programação e fazia a divulgação, então, para cada uma das estrategistas, eu pensei, o que que eu vejo nessa mulher, né? O que que eu vejo nessa estrategista? E aí eu fui criando para cada uma essa minha declaração mesmo, né? A declaração. E do que eu sinto, do que eu vejo em você. E aí foi bonito, né? Porque para cada dia eu vou podendo fazer essa declaração e saber que de noite a gente vai ter esse encontro. Essa foi a intenção. Então, sinta-se homenageada,
Sinta-se, Ó, era essa mesma muitíssimo a obrigada. intenção. Que legal, que legal. Porque eu falei, nossa, a Tia me falando que quando me conhece. Faz tempo que a gente se conhece, né, Tia? Faz uns, sei lá, quase 20 anos, sei lá. É muito Pois é, tempo. É nós bastante, tínhamos é filhas bastante. pequenas. Nós tínhamos filhas pequenas, muito pequenas, Muito, entendeu? muito. E Uns hoje 18 são todos. anos, é, acho que mais, é uns É, 20 né? anos mesmo, quase 20 anos É, eu que a imagino que gente se sim. encontrou. É, E pois a, é. E aí eu me senti muito honrada, viu? Acredite. mas, Silvia, vamos direto ao ponto. Conte-me. Me falam, Pergunte-me. eu vou perguntar tudo. E aí, depois perguntando, as coisas vão aparecendo. Mas eu queria saber na lata, para você já começar a falar. Para Tá. você, hoje, 2021, para Silvia Vidovics, o que é, né, a medida do mínimo necessário e do máximo suficiente? Aí você é livre para falar no aspecto que você quiser, tá? É, Você pode. então assim, é que hoje eu tenho um mínimo necessário diferente. Porque se a gente pegar academicamente, a gente consegue pegar ali a pirâmide de Maslow e perceber o que que é o mínimo possível para uma pessoa. Eu vou falar assim de um aspecto geral que eu venho estudando bastante. Nos últimos anos eu tenho me dedicado muito ao essencialismo, e não ao minimalismo, ao essencialismo. Então, assim, o mínimo necessário é você dar ao ser humano uma vida digna. Isso é o mínimo necessário. O máximo suficiente, aí entra num plano muito mais aberto, porque a gente sai um pouco do equilíbrio, né, quando a gente fala do máximo suficiente. Porque se a gente começar a pensar nesse quesito, você vai ver que tem um monte de gente que realmente é totalmente fora da casinha, né? Porque o máximo nunca tem máximo, né? O máximo é máximo. Então, assim, eu tenho, e eu sempre acho que não é o máximo, que não é o suficiente, e se eu posso, então eu tenho ainda mais. E isso me faz pensar numa porção de coisas que eu tenho visto nos últimos tempos, que é exatamente a questão do essencial, né? Porque mesmo que você possa, não significa que você deve ter. E aí entra na questão do essencialismo, porque, ok, eu posso ter uma vida, o meu máximo suficiente é realmente ter uma vida com o essencial e que eu consiga achar um equilíbrio para não me perder desse suficiente. Uhum. Tá muito errado? Tá muito louco assim? Tá muito filosófico? Porque é muito fácil se perder do suficiente quando você pode ter. Quando você não pode, tá claro, ok, não Você posso, tem o beleza. limite ali definido, mas quando Você é tem você que vai colocar esse limite, você está falando que aí a coisa fica muito mais complexa, né? muito mais complexa, porque aí você tem que partir realmente para você ter um limite. Qual que é esse limite do suficiente, né? E o suficiente para mim sai do suficiente tudo que sai de um equilíbrio, de uma. Porque aí você perde completamente, você sai da realidade. Aí você, entrando no mundo material. Ah, você precisa ter 385 pares de sapato, né? 28 vestidos, um de cada cor, em tonalidades. Eu preciso ou eu quero? Ok, eu quero. Tá bom, se eu posso, eu quero, beleza, mas aí a gente entra no suficiente e em que momento vai ser o máximo para mim? Nunca vai ser máximo, entendeu? Porque eu posso comprar mais, então vamos comprar mais. E aí que vem essa pegadinha para mim do máximo suficiente. Porque o mínimo para mim está muito claro. O mínimo Dignidade. é dignidade.
O mínimo para qualquer ser humano é você ter dignidade. Ponto. Agora, o máximo é um problema para as pessoas mais abastadas financeiramente, porque a pessoa perde um pouco esse limite, esse equilíbrio do que realmente eu preciso. Por isso que eu acho que quando a gente pega algum propósito, que para mim, por exemplo, eu entrei nesse propósito do essencialismo, você começa a realmente reduzir muita coisa, porque pelo simples fato de que ele já passou do necessário e do suficiente e daquilo que eu precisava. Só que aí os olhos são diferentes, né? Olha lá, alguém está falando ali. Então, Temos que ó, voltar na matemática. Então, desculpa, gente, para mim ler fica difícil, porque fica muito clarinho. Aí eu já vou lendo meio que assim, né? Tá falando que precisa voltar na matemática, condição necessária e suficiente, não acha? Tá falando o mínimo, tipo, como eu acho alguma que foi coisa a assim. Paula, né, que falou. Deixa eu ver, foi o Medite com Paula? Foi. Tá falando Então, alguma coisa assim. eu acho que eu não sei exatamente o ponto da matemática, mas é se a gente. Bom, aí a gente pode pensar na distribuição, a gente pode pensar, mas num âmbito político, no âmbito social, mas assim, pensando na questão puramente material, o mínimo é o que dá dignidade, agora o máximo que a gente entra nesse ponto que Que é o eu aprendizado, né? diário e que você tem que ter esse aprendizado, porque a chance de você se perder nesse máximo suficiente é muito grande. E assim, e aí. Ah, fala. Eu quero muito, muito que você conte aqui um pouquinho do aprendizado que você teve sobre o mínimo necessário e o máximo suficiente quando você foi para a África e Hum, no Fraternidade Sem Fronteiras. Porque aquela hum, experiência que você contou me tocou muito. Muito, muito, é, muito. E eu tenho certeza que essa percepção ficou para você mais clara e você tá. E eu não estou falando só de uma percepção. Eu percebo em você, Silvia, atitude. Porque eu de gosto. pessoas. Não, é porque assim, tanto que todas as pessoas que eu venho conversando, que participam dos meus projetos, não são pessoas assim, são pessoas que eu conheço já de uma data. Então, se eu chamei para a gente discutir algum tema, é porque não é só porque ela tem repertório, mas porque ela é um exemplo, né? Ela sabe do que ela está falando e por que É, ela está falando aquilo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência na Fraternidade Sem Fronteiras, explicasse para as pessoas do que se trata, porque aquilo, aquele relato seu ampliou minha visão sobre uma série de coisas. Então, por favor, o que é então vamos lá. Fraternidade Sem Fronteiras, como é que você foi parar na África e o que você trouxe de elixir de lá, né, depois daquela experiência? Pois é, gente, olha, eu vinha já, realmente, a Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG brasileira, foi fundada, a sede dela está em Campo Grande, e eu conheci a partir, porque eu venho fazendo muito trabalho social há muitos anos, então envolvidas com várias causas pequenas. E teve um dia que me tocou muito essa questão eu falei, gente, eu ouço tanto, eu vejo tantas questões com relação à África, e como será que é? Aí fui procurando, apareceu uma oportunidade de que eles estavam saindo, o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras estava saindo para uma missão, para uma caravana, que é o que a gente chama no Malawi, e nessa caravana eles precisavam de pessoas que falavam inglês. E eu falei, olha, eu posso ir para ajudar nessa questão de inglês. E aí acabei entrando assim, em 15 dias eu estava no Malawi. Foi uma coisa assim muito louca. A caravana já estava até fechada. E chegando no Malawi, você realmente, primeiro que a gente estava tratando e vendo pessoas, porque esse projeto especificamente, a Fraternidade tem vários projetos no Brasil e vários projetos fora do Brasil, tá? Esse projeto é de um campo de refugiados, que era um campo de refugiados
que foi criado temporariamente, e hoje já tem 25 anos e 40 mil pessoas. Então, é gigantesco. E as pessoas que estão lá, todas elas têm um problema muito sério de uma dor que não é exatamente fome, mas eles não têm o essencial de paz, de tranquilidade. Todos eles passaram por coisas terríveis, porque saíram fugidos, e se submetem hoje a viver dormindo em cima de um pano, no chão de terra, quer dizer, e comendo uma ração, literalmente. Então, é uma situação que você, quando olha, você fala assim, gente, mas é assim mesmo, é isso que acontece com refugiados, quer dizer, as pessoas ficam dessa forma, elas se colocam à mercê completamente, e de alguma forma elas não são ninguém, porque elas estão dentro de um campo de refugiados onde elas não podem sair, e é uma situação ali muito complexa. Então, assim, a questão ali tem uma miséria, né? E uma fome muito grande de na alma. A dor ali é completamente diferente. Eles têm uma dor na alma. Eles são totalmente sem pátria, sem documentação, vivendo de ração, dormindo num pano no chão. Então, é um outro tipo de tristeza. Aí eu fui para Madagascar. Aí nós vimos problema de fome, mas fome de doer, assim de você falar. É menos que o menos do mínimo necessário para uma pessoa viver. A ponto de você ter pessoas morando numa coisa de 2 por 2, 15 pessoas dormindo ali no chão, que se você pensar, nenhum dos nossos animais no Brasil, nem os que dormem na rua, vivem uma vida tão miserável. Não existe essa possibilidade. Então, e qual é o grande problema disso tudo? Não tem água. Ai, fala da Também água. É. e nós também estamos falando do mínimo necessário. Não tem água, não tem vida, não tem comida, não tem banho só quando chove. Então você pode pegar uma criatura que ficou 3 anos sem tomar banho. Crianças que cresceram na roupa, porque nunca tiraram aquela roupa, porque nunca tomou banho. Então você tem que cortar a roupa para sair da criança, porque já não passa mais nela. Então, assim, é uma realidade tão absurda. Por exemplo, não tem animais lá. Porque não tem como. Eles não têm o que comer, como é que vai dar comida para um animal? Não tem nada, tem areia e cactos. Ponto. E centenas, eu acho que são 700 mil pessoas no sul da ilha. Esse lugar é bem no sul mesmo, quase caindo do mapa. Então, assim, não tem água. Uma garrafa de água, que aí a gente vê o quanto que a gente desperdiça, né? Uma garrafa PET de água de 1,5 litro serve para uma família inteira tomar água durante um dia, cozinhar, se houver o que cozinhar, e, naturalmente, isso não vai dar para tomar banho. Então, de novo, caímos na falta de dignidade, porque a pessoa não pode tomar banho, ela dorme num pano, ela não tem energia elétrica, ela não tem água, ela não tem comida. E ali é muito comum você ver pessoas que passaram 3, 4 dias sem comer um grão de feijão. Nada, nada. Então, assim, aquelas crianças que a gente olha, cadavéricas, que a gente fala, meu Deus do céu, como é que pode, com todos os ossinhos, que é aquelas figuras que a gente não gosta nem de ver, é assim, basicamente, comum, principalmente nesse momento, que nós estamos com uma tragédia no sul da ilha, em termos de falta de recursos. Então, assim, é muito triste. Quando você começa a olhar essas coisas, você fala, caramba, não que eu me sinta mal por ter, de jeito nenhum. Até porque eu acho que as pessoas têm, e por essa razão que eu acho que a gente tem que repensar e verificar se realmente as coisas não estão no lugar, entendeu? Tá tudo fora do lugar. Eu não sei se era sobre essa matemática
que a Paula estava falando ali, mas os números nunca vão bater, né, entre o que tem de mais e o que tem de menos. Nós vamos salvar o mundo? Não, mas de repente o mundo daquelas pessoas nós vamos, entendeu? Porque elas talvez não comeriam, talvez morreriam, e nós fizemos. Aí, como sempre, vem a pergunta: ah, mas por que não trabalha no Brasil? Mas a gente também trabalha no Brasil. Só que o É, Brasil é muito solidário. A gente está vendo agora, durante a pandemia, faz 2 semanas que nós fizemos um pedágio aqui para arrecadar comida e alimentos em geral. E num final de semana, onde eu moro, nós arrecadamos 8 toneladas de comida. Então a gente vê que, de fato, o brasileiro é muito solidário. E agora, com a pandemia, a gente está vendo isso o tempo todo. E assim, no Brasil, você consegue ajudar de várias formas e você tem contato, né, com o que está acontecendo, e tem muita ONG, tem muito grupo de amigos que se reúnem, mas lá são lugares também que são completamente isolados. ermos. É. Olha, Tiem, para você ter uma ideia, para a gente chegar nesse lugar na ilha, é assim, ó, você sai de São Paulo, vai até Johannesburgo, na África do Sul. De lá você pega um outro voo até Antananarivo, que é a capital de Madagascar. De lá você pega um outro voo que vai para o sul, que chama Fort Dauphin lá. E de lá você pega um 4x4 que para andar 100 quilômetros demora 6 horas. Agora você imagina, quem que vai nesse lugar? Ninguém. Ninguém. Então a gente fica pensando, fala, puxa vida, né? Como é que foi parar lá? Bom, isso é uma outra história do nosso presidente da fraternidade, que ouviu falar que existia esse lugar, ele falou, não, não é possível que seja tão miserável, olha que a gente já estava trabalhando em Moçambique, tudo que a fraternidade atende, Senegal, estão entre os 10 mais pobres da África. Então, assim, com toda a pobreza que ele já tinha visto, ele nunca tinha visto tamanha miséria. É assim, abaixo do nível da miséria. E aí você realmente começa a repensar muita coisa, né? O que é o máximo? O que é suficiente para a gente? Se a gente não Eu, botar um freio. Se a exatamente, gente porque você falou assim que. Eu lembro que você falou que as famílias ficavam com uma garrafa de PET de água para a família toda. Agora, vocês que eram voluntários, né, que estavam trabalhando na força-tarefa, com os médicos e toda aquela equipe, vocês ganhavam um balde, não era? Aí você falou, um para tomar balde rende banho. muito. Aí você falou, um balde Muito. é muita água. Aí eu falei, É mas um muita balde? água. E aí você Um teve essa balde, mas é percepção. muito, Conta. é muito. E aí você fica 15 dias tomando banho de balde com uma canequinha e você realmente percebe que dá para viver É assim. água pra caramba, né? É água pra caramba. Aí você fala, meu Deus. Imagina se aquelas pessoas tivessem um balde por pessoa para tomar banho todo dia. Quer dizer, já seria uma outra E realidade, né? aqui, só para aquecer o chuveiro já sai um balde. Só para aquele aquecimento já vai um balde ali, né? Olha, você sabe que eu sou a louca das economias ecológicas. A gente abre dentro de um balde a água antes de aquecer, porque eu tenho aquele misturador, e deixo caindo no balde a quente. Quando começa a esquentar, aí que eu abro o outro, que aí já dá para misturar. E a água do balde eu uso para dar descarga. Porque, aliás, Mas é uma loucura, né? Imaginar que as pessoas que têm famílias no planeta, inclusive até no Brasil também, que não tem água potável e a gente usa água potável para empurrar xixi e cocô. exatamente, exata, para lavar quintal, gente, isso para lavar telhado. Aí eu fico pensando, qual é a necessidade de alguém lavar telhado, né? Mas é aquilo que bate no suficiente, né? O que é o máximo suficiente? Quer dizer, ok, não vou comparar com quem está lavando um telhado com aquele que nem telhado tem, né? A balança não tem como. É muito desnivelado. Mas, assim, será que a gente precisa de tanto mesmo? Essa é a grande pergunta. Então, de uns anos para cá, eu ando, assim, completamente ligada a essa questão do essencialismo. Que
de fato, o que é essencial para eu viver? Eu Em- tenho condições de viver de uma forma mais confortável, numa casa confortável, beleza. Mas eu preciso de 250 pratos? Não. Eu É isso que eu preciso queria saber. de 5 panelas de pressão? Não, É isso que eu queria saber. entendeu? Quais foram as mudanças na sua vida depois que você começou a ir mais nessa vibe aí do essencialismo, né? Que você estava rodando num modelo e aí você falou, pera, isso aí não está fazendo muito sentido. Agora eu vou mudar. Exatamente. E aí é que é o pulo do gato. Quais foram as mudanças que você fez nesses últimos anos aí na sua vida? Conta pra gente. Conto, muitas, muitas mesmo, Tieme, porque eu vim, a África, ela corroborou com tudo que eu já vinha vivendo, mas Sim, eu já vinha dentro dessa batida de quanto que eu preciso, será que o que eu tenho, eu preciso disso, será que eu preciso de um carro desse valor? Será que eu preciso de carro? Será que. Então, eu comecei a questionar tudo num âmbito geral. E aí a questão de utilizar plástico, questão de levar o vidrinho a granel, como é que eu vivia quando eu era criança, que eu tenho 53 anos, que a gente comprava tudo a granel, era tudo em papel, não tinha nada plástico. E aí os olhos da gente fazem assim, né? É é, impressionante como parece que tudo começa a pular em cima. Não sou a pessoa ideal no sentido de, ok, eu não sou a mais ecologicamente correta, mas eu já faço bastante coisa que me permite até orientar algumas pessoas a respeito, né? Que eu até acabo falando com os meus amigos. Não, outro dia eu fui com uma amiga, por exemplo, fazer feira no supermercado. Aí eu peguei uma caixa e fui colocando tudo dentro, tudo solto. Tudo solto, 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 solto. Ela falou, você não vai pôr isso em saquinho? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque não precisa. Quando eu passar no caixa, ela põe em cima da balança e eu devolvo na minha caixa. Eu não preciso de nada. Ela, gente, nunca me ocorreu isso. Ela falou, até o melão tá dentro do saco. Eu falei, pois é. Então, assim, de verdade, eu fui percebendo, e quanto mais você tira, mais você percebe que não precisa, isso. que era desnecessário, E te dá um entendeu? alívio, não dá? Você fala, ai, hoje eu não gastei nenhum um saquinho. Hoje eu simplesmente peguei o lixo da cozinha e despejei no latão, lá fora. Quer dizer, não É. precisei trocar saquinho e nem nada. E assim, fala assim, ai, mas não fica assim anti-higiênico? Não, porque nós crescemos dessa forma, né? Quem cresceu no Brasil nos anos 70, 80, a gente não tinha essa infinidade de plástico, de embalagens e de tudo. Então, assim, vai dando assim uma alegria na gente. Você fala assim, tudo bem, é pouquinho, mas eu já contribuí. É. E aí isso você acaba fazendo na água, na hora de escovar os dentes, você desliga a, a, a torneira. E isso realmente foi uma coisa que eu trouxe ainda mais da África, porque você tem um copo, uma garrafinha d'água para você jogar na escova, para bochechar, para tudo. Não tem torneira aberta, né? Então, você fala, poxa, mas olha, e eu consegui ficar com os meus dentes limpos, consegui tomar banho todos os dias, lavando o cabelo, inclusive, de canequinha, com um balde d'água. E aí a gente fala, gente, a pessoa gasta 200 litros d'água assim, tranquilo, né? Porque fala, ai, não, é que eu gosto de pensar embaixo do chuveiro. Meu filho, então põe um banquinho lá, desliga o chuveiro e fica pensando. Se a questão é o chuveiro. Se a questão é o chuveiro, filho, senta dentro do box, tudo bem, né? Mas e aí foram todas essas pegadas que eu fui tendo, a questão de carro. Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, hoje eu tenho uma scooter elétrica. Então, ela não polui. Eu vendi meu carro, eu só ando com isso aqui. Então, ela não polui, ela não gasta, ela é um investimento mínimo, baixíssimo. E eu tô toda feliz, porque eu não estou poluindo, E eu tá se não tô, não locomovendo. tô eu estou me locomovendo e é assim, é espetacular. Então, assim, são pequenas mudanças que você vai vendo. Então tá, então eu vou reformar minha calça que rasgou no joelho. Vou transformar numa bermuda. Aí você fala, então tá, mas
Você não podia comprar uma bermuda? Podia, mas eu não tenho necessidade. Do joelho para cima ela ainda tá boa. Então eu vou Isso. continuar usando. E me serve. Então, ok. E reaproveitamento, TM, de absolutamente todos os Sendo alimentos que você digna, pode né? imaginar. Sendo digna. Toda digna, digna. Todos os alimentos. Sobrou assim, um pouquinho assim de abobrinha, eu guardo. Uma hora ela vai virar torta. Uma hora vai para sopa. Então eu vou guardando tudo e aprendi a recuperar cenoura, aprendi a usar as cascas para fazer molho, para fazer aquele caldo que a gente usa para fazer risoto. E aí vai. Então, assim, hoje, assim, se você me perguntar o que você joga fora, cara, até as embalagenzinhas que eu recebo de isopor, eu estou usando para embalar minhas coisas, porque faz parte da mudança também. A gente está vendendo a casa que a gente mora, que é um pouco maior, e construindo uma pequenininha. É Então, assim, mesmo? nós estamos reduzindo, reduzindo, reduzindo tudo. Então, aqui onde eu moro mesmo, no mesmo lugar que a gente gosta muito, mas assim, obrigado, gratidão, foi tudo muito maravilhoso, fomos muito felizes, mas hoje não é mais necessário. Olha, que coisa interessante que você está falando, porque ontem com a Sueli Nascimento, ela também estava falando disso. Que a partir do momento que a gente reduz a quantidade de roupa, de sapato, de eletrodomésticos e reduz o tamanho da casa, dá cria mais espaço, porque com menos coisas para você tomar conta, diminui Isso, a responsabilidade, diminui o custo também. Então, na verdade, você não está perdendo, você está ganhando. Porque a pessoa falou, ganhando. nossa, mas muda para uma casa pequena, você está perdendo espaço. Não, você está ganhando. Fala aí, Silvio, o que você acha que você está Eu vou, ganhando? eu vou te dizer, eu estou ganhando, primeiro, em questões econômicas, óbvio, né? Mas eu estou ganhando tempo Tempo. que eu tempo, muito tempo, porque hoje, por exemplo, eu não tenho mais uma funcionária todos os dias e na casa nova eu terei ainda menos. Por quê? Porque é algo que eu consigo administrar e detalhe, me sobrando tempo, eu consigo investir esse tempo nos meus propósitos de vida. Que eu tenho já alguns propósitos, que um deles é exatamente trabalhar mais, trabalhar melhor, dentro de projetos sociais e que eu consiga ter uma dedicação muito maior. Para que eu tenha uma dedicação muito maior, ou do jeito que eu gostaria que acontecesse, eu não posso estar super atarefada pensando que eu preciso de jardineiro, piscineiro, não sei que zero, e eu tenho que pagar esse, tenho que pagar. Não, eu reduzo e na medida que eu vou reduzindo o meu trabalho também. Porque Ah, eu penso que no momento em que se eu quiser fechar minha casa e ficar 6 meses na África, não vai não vai me fazer não vai me dar tanto trabalho como hoje eu teria, porque eu tenho que pensar numa porção de situações que vão ficar em função da casa que não me permitem, assim, ser muito mais livre, leve e solta. Entendeu? exatamente. Então, Porque tem uma fala. coisa que eu sempre falo, né? Tudo que você compra, tudo que você adquire, você está assumindo a responsabilidade daquilo 7 dias da semana, 24 horas por dia. Você está Perfeito. assumindo o aluguel daquilo, IPTU, porque você paga, a limpeza, o espaço que ele ocupa. Então, A realmente, manutenção. é só para ficar com o essencial, porque se não for essencial, não vai valer a pena todo esse investimento que requer tudo, inclusive o seu tempo, a sua preocupação. Se você tem que cuidar de tudo, aí olhando, né, dessa perspectiva, faz todo sentido reduzir. E Claro. não é, isso aí é um avanço, não é um retrocesso. E agora é muito interessante a gente pensar sobre esse aspecto, porque por conta da pandemia, muitas pessoas perderam trabalho, perderam renda, e estão tendo que modificar o formato e ir para um outro patamar. Que Isso. os olhos, as pessoas falam, ai, eu perdi isso, perdi aquilo. Mas se a gente olhar agora sob essa perspectiva, o que você ganhou?
né? E aí é um Exatamente. ponto de luz também para a gente poder reinventar essa nossa realidade, que na verdade era insustentável aquele modelo de eu vou mais, eu quero maior, eu quero melhor, Mais, eu um quero. pouco mais, um pouco É mais. Então, esse insustentável, máximo não tem, não tem ele é fim. infinito. É, porque você vai. Aí você começa a observar, claro que sem fazer julgamento, mas tantas e tantas pessoas que vivem realmente em função de ter mais, de ter mais, de ter mais, acumula, 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 e você agora em outra perspectiva, você olha e fala, gente, e quando é que você vai fazer o que você realmente tem vontade, ou tem desejo, ou se propõe a fazer? Porque às vezes você ouve várias pessoas falando assim, eu gostaria de fazer isso, aquilo, mas não sobra tempo, não sobra dinheiro, não sobra isso, não sobra aquilo. Mas aí também, quando você entra nessa pegada do que é essencial para a sua vida, tem um aspecto psicológico muito grande também. Que você começa a pensar assim, quem são as pessoas essenciais? Que tipo de briga essencial que você quer entrar? Quais as batalhas, né, essenciais que você realmente quer? Porque é um pacote, né? Que reuniões que você quer participar? Vai fazer diferença? Vai acrescentar alguma coisa? A minha presença lá é útil ou é um corpo presente? Se é um corpo presente, eu não vou. Entendeu? Porque aí você começa a pensar no todo, como você sendo essencial para outra pessoa, aquilo sendo essencial para você, e aí num âmbito muito maior mesmo, entendeu? Aí entra a questão emocional, psicológica, econômica, política, porque não é só uma questão, né? Quando você tem muita coisa nessa questão do essencial, é bem interessante. Quando você está aqui, quando você tem muita coisa, a sua energia tem que ser canalizada para tudo quanto é lado. Quando você tem algumas coisas essenciais, a mesma energia, ela vai ser apontada para poucas coisas, mas poucas coisas úteis, né? Porque senão você fica trabalhando, chega no final do dia, você fala, meu Deus, eu tô acabada de cansaço, mas não fiz nada, né? Isso. Porque eu chutei para tanta coisa que não realmente era inútil ou não era essencial, que eu me acabo e não faço nada. Depois eu fico com a frustração de ser ainda improdutiva, né? De não estar fazendo algo nem por mim, nem por nada, né? Simplesmente vira bombeira, Ah, né? Apaga o fogo o dia inteiro. eu queria compartilhar com você uma coisa que me veio agora. Estou fazendo um trabalho de cura radiônica. E aí hoje apareceu uma coisa tão interessante que a Adriana falou, a Adriana Lila Artebaldo falou. Ela falou assim, Tiene, a velocidade te desconecta do que é essencial. Você querer ser Hum, muito rápida, fazer muita coisa, ser muito produtiva, te desconecta do que é essencial. E aquilo pegou para mim tão forte. E para você, hoje você falando, agora você falando isso para mim também faz todo o sentido. Quando a gente fala, se a gente quer fazer mais, então a gente acaba botando vários pontinhos e distribui essa energia, a gente acaba se desconectando de nós mesmos, da nossa essência e do que é de fato exatamente. importante. E olha como está a loucura do mundo. O mundo, se você abre qualquer rede social, as pessoas falam como ser mais produtivo, como produzir mais, como gerenciar o seu tempo, no Exatamente. sentido, tá todo mundo se sentindo meio improdutivo, meio perdido, mas não é porque precisa ter mais velocidade, é justamente o Não. inverso. Eu preciso ficar mais lenta, mais slow mesmo, né? Para quê? Para me reconectar comigo e aí ter direção. Porque não é a Focar velocidade que vai naquilo que. fazer, mas é a direção que vai. E aí faz, Exatamente. aí isso daí já acho que já é uma dica muito interessante quando a gente pensa do mínimo necessário, máximo suficiente. Que aí é a questão menos velocidade para que a gente possa se reconectar e aí vem o foco. Porque às vezes as pessoas falam, precisa ter foco, mas ninguém explica como que a gente tem o foco. E É, não é na velocidade que você exatamente. vai conseguir esse foco, não, né? Não.
Ao contrário, ao contrário. Porque você vai fazendo e às vezes a impressão, eu sei, eu até. E esse movimento todo, Tcheme, foi até porque eu sempre fui 220, 440. Sabe, faz tudo o tempo todo, atende todo mundo, enfim. Mas aí, sabe quando você para e fala, gente, eu tô parecendo um caminhão louco numa descida sem freio. Sabe, vai andando, vai andando. Eu Quando falei, é que uma hora eu se, vou parar. quando é que você se Hã? deu conta disso? De que você era uma fazedora compulsiva, assim? Quando que você se Ai, deu conta? faz uns 10 anos. Faz. Faz uns 10 anos. Porque essa Que ficha eu minha caiu há comecei, uns 3 anos. que eu comecei a me frear, sabe? Tanto que teve uma época que uma psicóloga tinha me dado uma dica muito interessante, né? Ela falou, Silvia, faz o seguinte, coloca nos lugares da casa onde você vê que você possa ler frases como eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Aí em outro lugar estava pare e respire. No outro, por que você está fazendo isso? Começa a questionar o porquê você está fazendo essas coisas. Porque você está fazendo. Você nem sabe se é necessário, se as pessoas querem que você faça, se você está se doando demais e se colocando em milésimo plano, sendo que eu tinha que alterar isso, porque eu entendo, você tem criança pequena, tem marido, casa, trabalho, chefe, enfim, aquele milhões de coisas, mas só um minutinho. Tá bom, então eu sou mãe, então vamos ver quais são os meus papéis. E dentro desses papéis, aí sim eu comecei a ver o que tinha dentro de cada um desses papéis que não era para eu fazer. E Isso. eu estava fazendo sem saber o porquê que eu estava fazendo. Aliás, quando eu parei para anotar que eu fazia aquilo, eu falei, gente, mas por que que eu faço isso? Porque eu parei para questionar, né? E não tinha. E aí, por exemplo, fui perguntar para o meu marido: ah, mas isso aqui, não sei, você sempre fez. Eu achei que você gostava de fazer isso, entendeu? Mas, mas assim, sabe quando simplesmente, sabe sempre foi assim, então também ninguém questionou? Eu precisei parar, ver quais eram os meus chapéus, e dentro de cada um deles, eu falei, agora eu vou ver quem sou eu e o que de fato eu preciso fazer dentro de cada uma desses papéis. E foi aí que eu comecei a ver, falar, não, pera um pouquinho, mas isso não é meu, aquilo também não é meu, esse problema está longe de ser meu, por que que eu estou carregando isso? Isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Então, olha, Tia, me parece que eu fui tirando. Eu acho que eu tirei uns 400 quilos, assim, de cima do meu ombro. E hoje eu sou muito mais assertiva. E o mundo desabou, né? Porque a gente Ah, achava que se a gente parasse de fazer, aí você já está há 10 anos, esse processo meu veio há 3 anos atrás, mais ou menos. Eu estava fazendo terapia, minha terapeuta falou, Tchê, minha querida, você é uma fazedora compulsiva. Aí o quê? Eu? Eu sou super produtiva, eu sou criativa. Ela falou, não, querida, você é uma fazedora compulsiva. Ela falou, vou te dar uma lição de casa. Era sexta-feira, o dia da minha terapia. Esse final de semana, você não vai fazer nada. Não, mas eu não posso, porque eu tenho que fazer mercado. Não vai fazer nada. Mas limpar a nada, casa e não sei o que. Nada. A tua lição de nada, casa é: você não vai fazer nada. Você vai nada. passar o dia todo dormindo, vendo Fazendo nada, série, né? mas fazendo nada. Não tem que fazer nada pra ninguém. Eu vou te falar que foi um dos finais de semana mais desafiador da minha vida, porque a minha cabeça, preciso fazer, preciso fazer. Aí eu falei, não, eu não vou fazer nada. E aí eu fico aqui para muitos fazedores que estão aqui assistindo a gente neste momento, que o chapéuzinho está caindo, tenta amanhã, que é domingão, experimenta. Tem uns que Fazer falam, não, para nada, mim isso é fácil, eu quero para aqueles que é difícil. Não fazer nada, porque quando nada. É você muito passa difícil. um dia sem fazer nada, aí você percebe o quanto você é um fazedor compulsivo, sabe? Quanto que a gente E falar fica querendo não, fazer. Tchê? E Falar não é falar para mim é um não. exercício. É um exercício. Você não precisa dizer sim para tudo,
Para, respire e veja se você quer ou não realmente aquela situação, ou aquela comida, ou aquele passeio, ou aquela visita. Para e pensa, o mundo não vai acabar. Os seus amigos não vão te deixar. O seu chefe não vai te mandar embora. Fica tranquilo, não vai acontecer isso. Seus filhos não vão te deserdar, não vão te abandonar também. Não vão deixar de te amar. E Muito é pelo incrível, contrário, né? muito Pelo pelo contrário. contrário. Eles falaram, ai, Porque mãe, você... graças a Deus você parou de fazer aquilo pra mim. Falou isso. Eu Então, falei, e aí, de qualquer maneira, você, quando faz muito, você acaba sendo muito mais dominador, você acaba sendo muito mais incisivo nas coisas, porque você está fazendo. Você fala, não, mas sou eu que faço, então eu tenho. Não, então não faça. Não faça. E aí, então, vamos ver se realmente você precisa cobrar as pessoas, se você precisa do retorno das pessoas, se você precisa da gratidão das pessoas, não faça. E realmente você vai ver que todo mundo fica mais leve, todo mundo fica feliz. E isso, mas é um exercício danado, viu? Hoje eu me sinto muito mais à vontade, até para falar eu tô mais devagar. Olha só, porque eu era tão maluca que tudo que eu fazia no ritmo da minha cabeça. Então eu falava no ritmo da minha cabeça, eu falava com as pessoas estavam falando comigo, eu estava respondendo em cima. A pessoa falou, mas não é nem isso que eu vou te perguntar, eu já estava respondendo, quer dizer, uma mente aceleradíssima. você era daquelas que via uma pessoa com fubá, você já voltava com todo o bolo, não perguntou nem se queria, nem o sabor, nada, já tinha feito era tudo. bolo. Isso, eu não sabia nem se a pessoa queria o bolo ou se ele queria só uma polenta, mas já estava pronto o bolo. Se precisar de polenta, eu vou lá e faço também. É completamente doida. Mas aí eu fui, outro dia eu até me dei parabéns, porque eu gravei uma mensagem para uma amiga, e depois eu fui ouvir para ver se eu tinha falado tudo, depois pensei, eu falei, nossa, gente, como eu tô falando lenta, calma. Eu falei, nossa, que zen que eu tô. Mas realmente, se você vai desacelerando, e é o que eu digo, eu tirei uns 400 compromissos de cima de mim e não fez a menor diferença na vida de ninguém, só na minha. Só na minha. Não fez diferença na vida de ninguém. Eu falei assim, nossa, a hora que eu parar de fazer isso, as pessoas vão enlouquecer. Nem perceberam. Entendeu? E aí eu me matando de fazer as coisas. Então, assim, eu acho que isso entra no essencial. Entra naquilo que realmente. Então, o que você está fazendo é essencial. Você precisa fazer isso. Você precisa ter tudo isso. Você precisa ser tudo isso. Quer dizer, é tudo. Então, é o ser, é o ter, é o ver, é o querer. Tudo. É pegar todos esses verbos e ver o que é essencial dentro de cada um deles. E aí sim você consegue partir para ser mais feliz, primeiro, porque você vai se dar o direito, né, de fazer e realizar coisas que você quer. E tirar do plano, ai, se eu pudesse, ai, se eu tivesse mais tempo. Gente, todo mundo tem 24 horas. A gente que escolhe o que a gente quer fazer com as 24 horas. E demora para a gente entender isso. Falar, eu só não faço isso porque eu não tenho tempo. Não, você tem, igualzinho ao meu. Você está escolhendo fazer outras coisas. Ok. Mas não venha me dizer que você não tem tempo. O seu tempo é igualzinho ao meu. Então, assim, quando você começa a priorizar algumas coisas e colocar realmente foco no essencial, eu bato nessa palavra e falo, meus filhos falam, eu não aguento mais ouvir você falando se isso é essencial. Eu falei, meus filhos, mas isso, vocês têm que pensar nisso agora para não entrar num looping de maluquice que eu vivi e que a vida que nós estamos vendo, como você mesmo disse, a gente abre e está lá. Como otimizar o seu tempo? Faça uma hora virar 150 minutos. Como Eu não ganhar quero. 1 milhão, como fazer 1 milhão em um mês, sabe? Aquelas coisas bem loucas. Então, e aí você já fica naquela pilha. E aí pronto, já esqueci tudo e estou naquela pilha. E que realmente é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso, é necessário na minha vida? Não. Então, assim, eu acho que dentro da sua pergunta, do mínimo é isso. O mínimo as pessoas deveriam, pelo menos,
ter como viver com dignidade. Não estou nem falando sobreviver. Viver com dignidade, né? Então, esse seria o mínimo necessário para qualquer pessoa. No meu ponto de vista, não só... No meu ponto de vista humano, né? Eu acho que o mínimo necessário seria realmente uma vida digna para todas as pessoas. Que aí inclui aquele mínimo, né? Água, comida, teto, né? Educação, enfim, que é o mínimo que a pessoa tem. Aí, se ela quer ou não ter educação, aí é um problema dela. Mas ela tem disponível e tem acesso a segurança, todas essas coisas. Então, isso é a dignidade, né? É um trabalho, naturalmente. Agora, o máximo a gente vai entrar nisso, porque eu acho que todas as vezes que a gente sai do equilíbrio, a gente se perde. Entendeu? Tudo, eu acho que a balancinha do equilíbrio, ela manda em absolutamente tudo. Então, se você é uma pessoa que só trabalha, já fez assim. Se você é uma pessoa que nunca trabalha, já fez assim também. Quer dizer, você tem que estar. Existem os desníveis, mas não pode ser um desnível assim. É um, né? É o balanço natural da vida. Então, eu acho que o máximo suficiente, ele tem que passar pelo crivo do equilíbrio. É. E Pelo na verdade crivo do. eu acho que a gente só consegue esse equilíbrio também experimentando um pouquinho os extremos, assim como, eu era uma fazedora compulsiva, mas eu me dava conta, mas agora eu tô percebendo, e aí eu já volto um pouquinho para cá e tô ali, Isso. e aí isso fica, então, isso é um processo de aprendizado constante, né, a gente está aprendendo todo dia, é igual, É desperdício é igual unha, né, todos todo os dias. dia cresce, você tem que ir cortando alguma coisa. Todos os dias, Tieme, é impressionante. Até a gente entrar em algumas, até virar hábito algumas coisas, você realmente tem que levantar e já focar naquilo. Falar, gente, bora. Não vou sair que nem louca, não preciso sair acelerada. Então, hoje eu acordo, eu me alongo. Depois de me alongar, eu vou lavar o rosto, depois eu vou comer. Eu não pego o celular antes disso tudo. Entendeu? Porque eu quero fazer as coisas dentro. Isso seria, assim, impensável há 5 anos. Entendeu? Você colocar realmente. Porque eu falei, gente, eu tenho 53 anos, eu vou ficar correndo que nem louca até quando? Quer dizer, isso tem um custo, um preço para o corpo da gente. Entendeu? Total. É bursite, é não sei o quesite, é quadril que dói, é joelho que estala. Quer dizer, tudo isso foi força de falta de cuidado, falta de um olhar um pouco mais apaixonado pela gente, tipo, peraí, deixa eu ver como é que eu consigo cuidar de você, né? Então, eu acho que eu tenho tempo, obviamente, né, de me recuperar, mas se você não para e começa a pensar nisso o quanto antes, você vai. Quem tem essa tendência de ser um fazedor compulsivo, um resolvedor compulsivo, manda que eu resolvo, manda que eu resolvo. Não, não é assim, né? Eu não sou bazar, né? Eu tenho que entender que eu não sou bazar que pode tudo, que tem de tudo um pouco. Não, Bazar pode peraí. tudo. Eu Ô, tenho de tudo um Silvia, pouco. eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o Instagram que você lançou esse ano, que é o Vegetariana Vintage. Me fala assim, como é que surgiu essa ideia? E eu tô amando o Menino. conteúdo, as parcerias que você tem feito Obrigada, e o tá que você está gostoso. trazendo. É assim, o que você está trazendo à tua realidade, né? Você está compartilhando esses aprendizados, mas de uma forma muito, muito bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho Ah, como é que surgiu a ideia, qual é a intenção, que eu estou curtindo eu vou bastante. te falar, se alguma vegetariana, algum vegetariano radical tiver aqui, vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. O que acontece é o seguinte, eu sou vegetariana há quase 40 anos. Então, por isso, vegetariana vintage. Já começa aí a história, né? Eu sou da época que ninguém era vegetariana, né? E, aliás, quem não comia carne ia morrer, né? Não é quando. Não era se ia morrer, era quando. E não tinha nada, não tinha recurso. Quem não era vegetariano comia ou carne de soja, aquela proteína de soja, ou comia verdura, legumes e etc. E isso foi nos anos 80, imagina, é uma coisa assim, bem.
para trás mente. E Para trás mesmo. eu percebi que nos últimos anos tem tido realmente um movimento muito legal com relação ao vegetarianismo, vegetariano Veganismo. estrito, e tem o veganismo. Mas eu comecei a ver que as pessoas começaram a se perder um pouco. E assim, eu tomei já altos sermões de veganos recém-virados porque eu não era vegana. E aí eu ficava bem quieta, né? Mas aí, sabe, e as pessoas chegam, começam a dar palestra no meio do churrasco, e aquilo foi me dando uma raiva. Você fala, mas gente, por que estão fazendo isso? Assim, deixa as pessoas. Eu nunca, você sabe que tem gente da minha família que até hoje, da minha família, os primos, mas e nem sabe que eu sou vegetariana, e faz 40 anos que eu sou vegetariana, porque eu nunca fiquei doutrinando ninguém. Se me perguntar por que eu não como carne, eu vou explicar os meus motivos. Mas sabe aquelas pessoas inconvenientes que chegam num lugar onde as pessoas estão comendo e começam, tá comendo bicho morto, você sabe que isso é cadáver, Gente, qual a necessidade de ser desagradável? E isso começou a me deixar assim com essa questão. Até meu filho falou assim, que é na idade deles de 18, 19, que tem a maior movimento agora dos veganos, o que eu acho ótimo, ótimo, maravilhoso. Mas não precisa ser inconveniente, entendeu? Não precisa sair radicalizando, não precisa sair atormentando a vida das pessoas. Seja, simplesmente seja. O exemplo da gente vale mais do que 1000 palestras, entendeu? E aí também, muitos que já vieram falar para mim que eu deveria ser vegana, porque onde já se viu, e não sei o que, já voltaram a comer carne. Então, eu falei, eu não vou entrar nesse Julgar, mérito. né? Deixa, cada um faz como quiser. Meus filhos comem carne, meu marido come carne, eu não como, e ok, e tudo bem também, não tem problema. Eu faço churrasco? Faço. Peço para separar o pedacinho da grelha onde eu vou pôr meus legumes, meu pãozinho de alho, e tá ótimo. E se não tiver nada, eu como pão com vinagrete e tomo cerveja, tá bom também. Mas, só que aí, isso que foi me dando. Eu falei assim, gente, sabe de uma coisa? Até falei com uma amiga minha. Falei, ai, eu acho que eu vou criar uma página que mostra que a pessoa pode ser vegetariana sem infernizar a vida de ninguém. E ela falou, é verdade. Eu falei, porque tá tão radical, as pessoas vêm tão com o pé no peito dos outros, e até que um dia alguém falou para mim, não, porque não sei o que do vegetarianismo, porque eu falo mesmo, não sei o que. Ela falou, quanto tempo faz que você é vegetariana? Eu falei, quase 40 anos. Eu acho que ela tinha 20, né? Eu tinha sem comer carne 2 vezes a idade dela, né? Aí eu falei, bom, mas olha, deixa quieto, tanto que de vez em quando eu ponho umas coisas assim. Gente, não queima nosso filme, sabe? Não fica queimando, porque às vezes a pessoa até tem interesse, só que a pessoa vem com tanta raiva falando que você está comendo, que as pessoas, ao invés de pegar simpatia pelo Pega vegetarianismo, antipatia. pegam raiva. Então fica com raiva, fala que gente chata, sabe? Vira veg chato. VG chato, eu falo, não seja VG chato. Então foi por isso que eu criei. E nessa nova fase minha de fazer mais o que eu estou com vontade, de compartilhar coisas que eu já conheço, ou que eu já vivi, aí foi assim. E no final acabou tá dando super certo. Estou recebendo feedbacks bem legais. Em menos de 3 meses a gente já tinha 1000 pessoas. Assim, muito, muito legal. Estou super feliz. É. Então, eu vi esse movimento e eu achei assim interessante. E ele atrai as pessoas que estão nesse movimento e que também estão buscando um caminho do meio, né? Olha, É, eu como carne. É, e eu também como muitos legumes, gosto das receitinhas é, da veg. chia, das bags, gosto da chia, gosto do requeijão de inhame. Eu sou do Então, pessoal aquele dos brotos lá, gosta de tudo vivo, né? Que faz os brotinhos isso, lá. Gosto também, crude, isso. crudíveros. Eu sou sagitariana, gosto de ficar viajando em vários lugares. E aí, e também não gosto de ficar com bandeira, de falar, não, que eu só faço isso, só como... Não, eu gosto como diz, né, de circular, Variar. circular. E de circular, porque eu tenho amigos em todos os lugares e vou experimentando. E aí,
essa abertura, né, como do seu Instagram, que é o Vegetariana Vintage, eu me sinto mais confortável de transitar, porque eu não vou ser julgada. Então, acho que Pois também é um é. caminho interessante, né, de ter uma abertura e simplesmente. E você falou uma coisa tão importante que hoje, ao invés da gente ficar levantando bandeira, a gente simplesmente ser. Olha o foco, é você. Ok. E assim, e a minha ideia foi essa mesmo, de colocar isso sem radicalismo É, e falar bastante da questão do planeta, da pegada mais ecológica, dos absurdos no supermercado de ver uma banana embrulhada num plástico, numa bandejinha isopor. de isopor. Quer dizer, a banana já vem embalada, gente, ela tem A casca. Quer dizer, natureza, não tem, né? a natureza já mandou ela embalada. Então, é mais essas dicas mesmo para que as pessoas vão despertando, não só com a questão da alimentação, óbvio que é maravilhoso, mas também despertando com as outras questões assim do mundo como um todo, né? E posto lá uns passarinhos lindos que eu amo, coloridinhos. Então, assim, eu tô super curtindo, tô super Ah, curtindo. e dá E para eu perceber. queria, eu queria fazer uma coisa leve mesmo, que pegasse, assim, mais com relação ao planeta, à sustentabilidade, a ter umas receitinhas, a falar um pouco do vegetarianismo, falar um pouco do conteúdo não, das propriedades de alguns alimentos, de todos no final vai acabar falando, né? Mas assim, e eu falo umas bobagens lá, dou umas diquinhas e também faço umas piadas. Então, assim, olha, tô me divertindo, viu, com isso. Tô achando um barato e o feedback tem sido muito legal. E aí todo mundo pergunta, mas por que vintage? Eu falo, criatura, porque eu sou uma vegetariana vintage, literalmente. Eu sou do passado, eu sou dos para trás mente. Não tinha ninguém vegetariano na época. E eu já não É, comia carne. verdade, verdade. Eu também queria saber, por isso você já me respondeu. Silvia Agora Carol, eu tenho uma pergunta para você. Por que 8:08? Às 20h e 8 minutos. porque toda vez que a gente, na verdade é 8 e 8, né? Eu coloquei 20, mas é 8 e 8 de verdade. É. Porque todas as vezes que a gente repete os números, 8 e 8, 11 e 11, 12 e 12, é como se abrisse um portal. Então, a abertura de um portal no Hum, tempo, né? E aí, legal. acho que foi um tempo também atrás, eu marcava eventos, até estava no Nurap fazendo uma série de workshops lá, e aí um dos meninos falou assim, Tchê, agora as pessoas não estão marcando eventos pontualmente às 9, eu começava o meu às 9, das 9 ao meio-dia o workshop. Eu falei, não, eu falei assim, não, as pessoas estão colocando assim 9 e 99, 934, 915, 915 não, 918. Eu falei, pra quê? Eu falei, chama atenção, porque 9 horas redonda é normal. Agora, esse daí é o que dá uma pegadinha, da pessoa saber por Ah, quê. interessante. Aí eu falei assim, interessante. Mas aí depois, mais pra frente, eu estudando mais, o pessoal falou que os números, quando você repete os números, ou quando a gente olha o relógio e bate o mesmo número, é um momento energético de abertura de portal. Então você pode fazer um pedido, você pode, enfim, aproveita. Legal. Aí eu Muito bom, falei, quer muito bom. saber? Vou colocar então a live às 8 e 8, né? Só que não podia colocar 8 e 8, porque a pessoa podia pensar que era amanhã. Então eu coloquei 20 e 8, mas a intenção é realmente que seja assim, né? 8 e 8. Ah, Por isso, muito já fica legal. O pessoal sabendo. me Todas as perguntou. vezes que. Eu falei, gente, eu não sei, eu sou só a convidada, mas eu vou perguntar para ela o porquê e vocês vão ter a oportunidade de ouvir a resposta. Então, tá Ó, respondido. agradecer a atenção plena de vocês. Silvia, você vai ganhar meu livro. Você que já escreveu Eu mais de ia falar 3 dele agora. livros, do Motainai. Eu Aqui, ia falar, ai, que lindo. meu primeiro bebê. Parabéns, filho. Você já tem Ai, que vários, né? Meu maravilha. primeiro bebê. Agora eu Par- tô sabendo o que você Parabéns. sentiu. Entregar para sua mãe, né, o livro. Mãe, escrevi um livro. Entregar para ela, né, aquela. Ai, gente, é muito. É. É Não, e a muito. gente conseguir passar o conhecimento, né? Você falar assim, gente, não vai ficar comigo o que eu aprendi ou o que eu desenvolvi. De fato, eu vou conseguir passar para frente, né? Compartilhar com as pessoas. E o livro é espetacular nesse quesito, né?
E eu meio que eu segui a tua linha, né? Porque quando. Esse é o primeiro livro que eu tive contato, que é o What, o que, o É, what e o what que você colocou, isso. você trouxe os termos de uma forma acessível. Os termos E, da hotelaria de uma forma acessível. E eu me encantei com aquilo. Eu falei, olha, quando eu escrever um livro, eu também quero trazer um termo complexo, que é o motainai, é um conceito japonês. Eu estou falando de sustentabilidade na prática, de como a gente vai entender a essência do desperdício. Porque quando eu entendo a essência do desperdício, aí eu já ponho a lente e não vou mais querer desperdiçar. A gente não desperdiça porque quer. A gente desperdiça porque não não, sabe o que isso é desperdício. Porque ninguém quer desperdiçar. exatamente. Então eu falei, então vamos entender a essência do que é desperdício e pronto, você já vai diminuir muitos desperdícios na sua vida. Por quê? Não porque tá certo ou errado, porque não vai mais fazer sentido. É isso que a gente falou. Não vai mais fazer Exatamente. sentido desperdiçar. Não, não Não vai, você porque, vai falar, mas por quê? É, mesmo quando não tiver exatamente. ninguém olhando, você não vai querer desperdiçar. Porque tem muito Não, não. disso, né? Você não faz por você, né? Você não vai fazer por você, não é porque tem alguém olhando. É, você vai escovar os dentes sozinho e você vai desligar a torneira por você, né? Porque a Por sua você. consciência não permite mais. Que eu acho que é essa que é a transformação que a gente sempre se propõe, né? Através do nosso exemplo e do que a gente fala. Não é mudar de fora para dentro, é mudar de dentro para fora. Então, mesmo que passou a moda, passou, tanto que é 40 anos. Se fosse moda, você já tinha voltado atrás. Você entendeu? Não. Pois é, exatamente. É você realmente acreditar em alguma coisa, num conceito, num propósito, numa ideia e vivê-la, né? E não depende dos outros, depende de você. E aí é que está a importância, por exemplo, quando a gente escreve um livro, quando a gente faz essa live, quando a gente grava um podcast, quando. Por quê? Porque aí a gente está dando, não só inspirando outras pessoas, mas dando esse exemplo de que é possível. Porque até alguém ir lá e fazer, você fica na dúvida. Mas depois que alguém vai, faz aí 40 anos, você entendeu? É, Praticando. Eu tenho 20 anos praticando Muay Thai na minha vida, mais de 20 anos praticando Muay Thai na minha vida. Aí a pessoa fala assim: ah, então vamos experimentar? Uma coisinha pequena. Vamos claro. experimentar alguma coisa? Tá fazendo sentido? Então é importante a gente ter esse trabalho, que a gente já foi para frente, né? A gente já andou. Isso. Até outro dia você falou assim: eu já viajei o mundo todo, mas agora eu quero ir para a África de novo. Se mandar para eu ir para a África, eu quero ir para a África. Eu Pedir vou para de escolher. novo. Vai para O onde? Aí você pior que fala, é vou isso querer. mesmo. O E pior eu que é isso mesmo. falei, realmente, Silvia Vidovic é uma mulher à frente do seu tempo, que vale a pena a gente prestar atenção. Se você já, É, desde que eu te conheço, você sempre fez as coisas antes, você mudou, saiu da cidade, foi para um lugar mais afastado, muito antes. As pessoas estão fazendo isso agora. é Aí, verdade. hoje as pessoas estão falando assim, sabe, Tia, eu passei 20 anos da minha vida trabalhando no corporativo numa coisa que não me fazia sentido, eu não gosto. Agora que eu perdi o emprego, a empresa faliu, agora eu quero fazer aquilo que faz sentido na minha vida. E isso você já escolheu também há muitos anos atrás, quando É você falou, eu vou verdade. fazer o que faz sentido. Não é o que dá dinheiro, porque só o que dá dinheiro não está fazendo sentido para mim. E aí a Não. gente vai buscar aquilo que faz sentido, e você não perde, você só ganha, né? Então, a gente que já está nas causas sociais, a gente vê que, puxa vida, como é potente trabalhar com causas que realmente a gente acredita, conviver com pessoas que você admira. Eu sou É muito, verdade. muito feliz, muito realizada. Quando eu falo assim, nossa, eu penso num projeto, eu já tenho todas as pessoas, eu faço o convite, as pessoas aceitam, eu realizo. Então a gente consegue realizar de uma Maravilhoso. forma sem preocupação. E ainda você, não é mês que vem? Eu falo, não, amiga, é sábado agora. Eu falei, eu ontem eu falei, gente, eu era 24/5. Aí você, não, é amanhã. Tá, tudo bem, ok também. Tava tudo certo. Ó, você vê que eu tô ficando, ó, chops, tô ficando zen. Falei, gente, eu tô desorientada, desorganizada. Aí eu mandei pra você. Falei, ai, meu Deus. Não, Mas e eu deu falei, tudo certo. não, eu falei, é tranquilo e tudo mais. Aí depois você já ganhou, depois eu vou te encaminhar os livros para você saber. Oba!
Quero aqui agradecer a atenção plena de todos vocês. Lembrando que quem está interessado no livro está no link da minha bio. E eu estou com um círculo de mulheres. E esse mês, dia 28, Silvia também está super convidada para participar. Dignas Mulheres. A gente reflete justamente sobre o que a gente quer ser digna a partir de agora. E é um círculo de mulheres, né? Um lugar onde a gente troca, é um círculo de confiança, um lugar para refletir mesmo. E é isso. Amanhã é o último episódio. Espero por vocês às 8h08 da noite. Vou falar com Nádia Lopes e a gente encerra essa websérie que eu já vou negociar com a Netflix, de tão boa que ficou, Silvia. Eu não... Que eu acho que é uma discussão muito boa isso. A gente tem tanta coisa para falar, né? Que coisa, menina. Olha, o pior é que vai cutucando, vai saindo, vai saindo. E assim, se deixar, a gente fica 3 horas conversando e vai aparecer coisa boa para falar. Com certeza. E é sem roteiro, né? Pode falar, é sem roteiro nenhum. Totalmente. Eu só convidei e joguei um tema. Ainda eu pensei, eu falei, meu Deus, o que ela vai... Em que âmbito será que ela quer saber dessa questão? Bom, vou mandar no âmbito humano. Depois a gente vai vendo para onde vai. Mas foi maravilhoso, Tiene. Eu amei. Eu estava com muita vontade de ter essa interação com você e que a gente pudesse co-criar, porque a gente criou um conteúdo aqui, co-criou um conteúdo digital que vai se eternizar para todo mundo aqui. Que maravilha, olha. Boa noite. Tchau, tchau para você. Obrigadíssima, gratidão. Tchau, gente, obrigada.